Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta segunda-feira à tarde. O tema de nossa conversa agora à tarde é o início do processo de vacinação da população do Reino Unido contra a Covid-19 marcado para amanhã. Hoje os hospitais do Reino Unido já amanheceram sendo abastecidos com doses das vacinas do consórcio Pfizer-BioNTech e a expectativa é que amanhã comece o processo de imunização da população do Reino Unido. Os Estados Unidos já anunciou para até o final desse mês o início da imunização da população norte-americana. A mesma coisa já foi feita na Rússia, na China e em tantos outros países. Mas o Brasil não fica atrás não, viu? O Brasil já vai aí com 6,6 milhões de brasileiros imunizados contra a Covid-19. Isso mesmo. E você pergunta, como assim? Se a Anvisa não aprovou nenhuma vacina ainda e você está dizendo que o Brasil já vai com 6,6 milhões de imunizados contra a Covid-19? Eu vou te explicar essa história já já direitinho, só que antes disso eu queria pedir a você que ainda não está inscrito aqui no canal, que se inscreva no nosso canal. Queria muito agradecer aos mais de 8.500 inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, e o mundo amanheceu hoje na expectativa de observar como será o processo de imunização da população do Reino Unido marcado para amanhã, o início marcado para amanhã, onde os ingleses pretendem imunizar 1/3 da sua população. 20 milhões de ingleses deverão ser imunizados nas próximas semanas contra a Covid-19. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, o México, até a Costa Rica já anunciaram planos de imunização. E o Brasil não anunciou o seu plano com detalhes. O ministro Pazuello, que é o ministro da Saúde, disse que há uma expectativa de iniciar o processo de vacinação da população em março de 2021, mas que não tem ainda esse plano de imunizações completamente definido. Mas eu diria para vocês que o governo brasileiro está apostando em um outro tipo de imunização, porque afinal de contas a doença está correndo solta no nosso país e nós já vamos com 6,6 milhões de brasileiros infectados com a Covid-19. E são esses 6,6 milhões de brasileiros infectados com a Covid-19 que estão sendo imunizados pela doença. E eu queria explicar para vocês uma coisinha em relação a imunizações. Há duas formas básicas de você imunizar uma população contra uma doença como a Covid-19. A primeira forma é você deixar que a população se exponha à doença, contraia a doença e aqueles que sobreviverem da doença, desenvolvendo uma resposta imune contra a doença, estarão imunizados. É isso que está acontecendo no Brasil. A outra forma seria você vacinar a população, mesmo com a vacina experimental, mesmo com uma vacina aprovada para uso emergencial. Porque aí você também estaria simulando a doença nas pessoas e fazendo com que elas desenvolvessem uma resposta imunológica contra a doença. São essas duas formas que eu quero te mostrar aqui no slide para ficar um pouco mais didático. Acompanha aqui comigo. Bom, eu queria que vocês entendessem que há duas formas básicas de você imunizar ativamente uma população contra o novo coronavírus. Uma das maneiras é a forma natural, que seria a pessoa contrair o novo coronavírus e desenvolver uma resposta imunológica contra a doença. As pessoas que estivessem curadas após contraírem a doença estariam imunizadas naturalmente pela própria doença. A outra forma é uma forma artificial, no qual você introduz uma vacina nas pessoas e essa vacina vai simular a doença, fazendo com que as pessoas desenvolvam uma resposta imunológica ao novo coronavírus. Basicamente, como a imunização natural, que é a imunização feita pela doença, funciona. Quando uma pessoa contrai o novo coronavírus, esse vírus ele é englobado por células de defesa e essas células de defesa começam a produzir anticorpos e começam a produzir outros grupos de células que são capazes de destruir células que estão contaminadas com o vírus. Dessa forma, criam-se duas linhas de defesa a partir de uma pessoa que adoece com o novo coronavírus. Numa primeira linha de defesas, células chamadas linfócitos B
serão capazes de produzir anticorpos que se ligam ao coronavírus, dificultando a entrada do coronavírus nas nossas células. Numa segunda linha de defesa, células chamadas linfócitos T são capazes de localizar células do nosso corpo que estão infectadas pelo novo coronavírus e matam essas células. Depois de um certo tempo, as células B e as células T, que são capazes de desencadear essas duas respostas, formam um grupo de células de memória que são capazes de manter por meses ou quem sabe até por anos essa resposta imunológica. O grande problema desse tipo de imunização natural é que a mortalidade é elevada. Então, se eu pegar, por exemplo, dados da Universidade Johns Hopkins, que vem catalogando o número de casos de Covid-19 no Brasil, nós temos até o dia de hoje aproximadamente 6,6 milhões de brasileiros infectados com a Covid-19. Desse total, 177 mil morreram, o que dá uma taxa de mortalidade de 2,7% da população. Note, portanto, que querer imunizar a população, deixando que a população transite livremente, contraia a doença, cure a doença, para poder desenvolver uma resposta imune contra a doença, é uma forma muito cruel de imunizar a população, porque a taxa de mortalidade média vai girar em torno de 2,7%. E se nós considerarmos que nós precisaríamos 70% da população brasileira imunizada para poder diminuir a circulação do coronavírus e nossa vida voltar ao normal, nós estamos falando em 20 vezes esses valores. Isso significaria dizer que nós precisaríamos que 140 milhões de brasileiros adoecessem do novo coronavírus, que uma quantidade significativa desses brasileiros iam desenvolver uma resposta imunológica, mas que aproximadamente 3 milhões e meio de brasileiros iriam morrer em função da doença Covid-19. Isso é um preço relativamente alto para querer imunizar a população de um país, deixando que ela se exponha à doença. Uma outra possibilidade é a seguinte, bem mais segura, acompanha comigo. Na imunização artificial por meio de vacinas, a vacina simula a doença. O caminho é o mesmo. Quando a vacina é introduzida, células de defesa englobam as partículas da vacina e ativam nossas defesas. Os linfócitos B, do mesmo jeito, vão produzir anticorpos e as células T, do mesmo jeito, vão se multiplicar, sendo capazes de matar células infectadas pelo vírus. No momento que a pessoa vacinada desenvolveu a resposta imune e entrar em contato com o vírus, nossas defesas já estarão prontas para nos defender dos vírus e mantém uma memória que pode, mais uma vez, durar meses ou anos. A diferença qual é? É que se nós vacinarmos 140 milhões de brasileiros, ao invés de deixarmos 140 milhões de brasileiros adoecerem, nós teremos uma média de 94% de eficácia da vacina com 0% de mortalidade. Ou seja, essa é a grande diferença entre deixar 140 milhões de brasileiros, que é o número mágico, os 70% da população, que devem ter a resposta imune para barrar a circulação do vírus. Então essa é a diferença entre você deixar 140 milhões de brasileiros imunizados pela doença, com o impacto de 3 milhões e meio de mortos, ou 140 milhões de brasileiros imunizados pela vacina, com o impacto de 0 mortes. É isso que o Ministério tem que ficar atento. Então, quando eu fico vendo os técnicos da Anvisa, os técnicos do Ministério da Saúde, dizerem que só vão aprovar uma vacina quando ela demonstrar eficácia e segurança, gente, já estão deixando a vacina natural, que é a doença, circular entre a gente. E a eficácia dela não é alta. E a segurança dela não é alta, porque a doença vem matando 2,7% das pessoas que contraem. Então, essa vacinação natural que o Ministério da Saúde e a Anvisa estão fechando os olhos está sendo muito mais lesiva do que a gente acelerar o trâmite de vacinas experimentais que o mundo inteiro está acelerando para poder proteger a sua população e evitar o aumento do número de mortes das pessoas. Enquanto isso, nós estamos aqui tateando, ficando para trás,
o prazo que a Pfizer BioNTech deu para o Brasil aderir à aquisição de suas vacinas está expirando. O Brasil está fechando os olhos para a vacina Coronavac que o Butantan tem a capacidade de produzir por pura questão política e ideológica. E eu queria mostrar aqui para vocês um outro slide. Vê comigo. O pool de vacinas que o Brasil deveria estar adquirindo seria o seguinte: para capitais e regiões metropolitanas, o Brasil deveria estar fechando o contrato com a Pfizer, com a Moderna e com a Sputnik, porque essas vacinas exigem freezers de temperatura mais baixa. Capitais e regiões metropolitanas têm esses freezers, onde nas universidades que fazem pesquisa de biologia molecular, todas têm capacidade de ajudar a armazenar essas vacinas. E para as demais regiões do país, onde há uma dificuldade de armazenamento em freezers a -20, a -70, o Brasil deveria estar adquirindo a vacina AstraZeneca e a vacina Coronavac, que podem ser conservadas a temperatura de 2 a 8 graus. Então a questão é relativamente simples para quem tem bom senso e compromisso com o coletivo. A solução seria o seguinte: o Brasil deveria estar fechando uma compra, já deveria ter fechado até com a Pfizer BioNTech, com a Moderna e com a vacina russa Sputnik, acelerando o trâmite de aprovação dessas vacinas, mesmo que em caráter emergencial aqui no Brasil, porque todas as capitais do país e as grandes regiões metropolitanas têm universidades federais e têm institutos federais, além de clínicas privadas que possuem freezers a -20 e a -70. Todas as instituições de pesquisa do Brasil que trabalham com biologia molecular precisam conservar os seus produtos nessa temperatura. Um convênio do governo federal com essas instituições seria muito fácil de ser materializado para fins emergenciais de vacinação. E nós teríamos aí já o problema resolvido nos grandes centros urbanos. Para os pequenos centros urbanos, onde freezers a -20 e a -70 são mais difíceis de serem encontrados, nós temos a opção da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, e da AstraZeneca com a Oxford, que podem ser mantidos a temperatura de 2 a 8 graus. Na verdade, os especialistas estão dizendo, numa linguagem bem simples, que o Brasil não vai conseguir vacinar a sua população, proteger a sua população com apenas uma vacina. A demanda é muito grande. É necessário que o Brasil monte um plano urgentemente, porque esse plano não está montado, com várias vacinas para atender regiões com especificidades distintas nesse enorme país continental chamado Brasil. Mas ao que parece, a tática lá atrás montada pelo presidente Jair Bolsonaro é a seguinte: todo mundo vai ter que pegar a doença, é uma chuva que todo mundo vai se molhar. Já ouviram falar isso? Então parece que a tática é optar pela imunização natural via doença, ou seja, deixar que os brasileiros se exponham bastante, adoeçam de Covid-19 e desenvolvam uma imunidade a partir da própria cura da doença. O impacto disso, repito, é a mortalidade de 2,7% da população. Isso revela apenas, desde o início da pandemia, uma falta de compromisso, uma falta de seriedade com a gestão da pandemia nos aspectos da saúde, da economia, da educação e de tantos outros. Nós não temos, e isso é muito importante que a gente repita, nós não temos um plano integrado de enfrentamento da pandemia. O governo está simplesmente fechando os olhos para essa situação e tentando fazer com que todos nós levemos uma vida normal, quando na verdade nós não estamos vivendo época normal, tempos normais. É necessário, portanto, que a gente chame o governo federal à responsabilidade das suas ações. É necessário que o governo federal se articule com os governos estaduais. E eu fico muito triste quando eu fico vendo depoimento de pessoas nas redes sociais dizendo que o João Dória quer se aproveitar
com a história da Coronavac. Não, ele está buscando uma alternativa enquanto governador do estado de São Paulo para o estado de São Paulo. Mas eu achei muito bacana, embora eu não tenha muita simpatia pelo Dória, ele dizer o seguinte, que se o governo federal quiser introduzir a Coronavac com o Instituto Butantan no Programa Nacional de Imunizações, o governo do estado de São Paulo vai seguir as orientações do governo federal. Foi muito bacana da parte dele ele dizer isso. Agora, também ele disse que se o governo federal não quiser adotar a Coronavac e incluir no programa de imunizações, ele, João Dória, vai fornecer para o estado de São Paulo e para a população de São Paulo a vacina Coronavac, que no meu modo de ver é um belíssimo acerto, porque essa vacina, já falei aqui várias vezes, é o feijão com arroz das vacinas. É uma vacina que tem tudo para dar certo porque ela é o vírus atenuado, é o próprio coronavírus atenuado, com um nível de efeito colateral muito reduzido e que o Instituto Butantan já tem uma larguíssima experiência na produção desse tipo de vacina. O governo brasileiro pisa na bola ao não considerar a Coronavac no seu Programa Nacional de Imunizações. E eu lembro que em outubro o próprio ministro Pazuello fez uma reunião com 23 governadores dizendo que o Ministério da Saúde iria adquirir a Coronavac. Uma semana depois, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o Pazuello, dizendo que está vetada a Coronavac para o Brasil. Então isso é um verdadeiro absurdo, mostra apenas a falta de compromisso de nossa gestão federal para com a pandemia e para com a proteção de nossa gente. Então é isso, gente. O Brasil deve abrir os olhos para a situação da pandemia. 2021, o início deverá ser muito crítico em relação à pandemia, e aqueles países que estão largando na frente, iniciando a imunização de sua população, serão os países que vão se recuperar o quanto antes, inclusive do aspecto econômico, para fazer a vida das pessoas voltar ao normal. Aqueles países que relutarem e por questões políticas e ideológicas ficarem tateando em relação à imunização das pessoas serão os países que vão sofrer mais, e eu quero crer que o Brasil, se não mudar a sua postura, será um desses países que vai sofrer bastante em 2021. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, dá uma compartilhada, forte abraço e até a próxima.